Shalom, graça e paz. Nós estamos na segunda parte da aula sobre a síndrome de Lúcifer. Como nós havíamos conversado no início da aula, nós dividimos essa aula em duas partes pelo fato do conteúdo ser um pouco longo. Hoje nós vamos falar sobre a semente dessa síndrome que tem se perpetuado na humanidade e na vida de muitas pessoas, inclusive pessoas dentro da igreja. Nós vamos continuar em Ezequiel 28 falando sobre esse tema e hoje nós vamos falar sobre o espírito do erro. Tá? A Bíblia diz em Ezequiel 28:13, perfeito eres em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A palavra do Senhor também, Mateus 24:24, fala sobre o espírito do erro que vai atuar nos últimos dias. E ele diz, nesse tempo vai surgir muitos falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível, aqui quer dizer que se não fosse o Espírito Santo, né, eles enganariam até mesmo os escolhidos. A palavra nos orienta a nós não crermos em qualquer coisa. Antes, ela nos ordena a provar se os espíritos realmente estão vindo da parte de Deus. Ela fala o seguinte, 1 João 4:1, amados, não creia em todo o espírito, mas provai se o espírito é de Deus, porque já há muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo, porque eles fazem sinais e prodígios e que, se possível, vai enganar até os filhos de Deus. Nós estamos vivenciando isso nos nossos dias. Nós estamos vivendo dias em que o espírito de engano tem levado a muitos. Muitas pessoas estão frustradas espiritualmente porque se deixaram levar por falsos profetas, falsas profecias, falsos direcionamentos espirituais. E hoje você vai ver que a maioria das religiões, elas fazem uma publicidade muito grande dos seus produtos milagrosos, né? Das bênçãos, das coisas que vai levar as pessoas para o topo da montanha, vai levar as pessoas a vivenciar o extraordinário, vai levar você a viver coisas inefáveis, entendeu? E muitas vezes a maioria disso é propaganda enganosa. Isso vem com um pacote de curas, né? Mas você tem que fazer isso para receber isso, né? Muitos milagres, entre aspas, né? Revelações fora da palavra de Deus, entendeu? E etc, e etc. As pessoas hoje estão questionando a veracidade da Bíblia. Nós vimos aí recentemente grandes nomes, né, se contradizendo, anulando as verdades estabelecidas por Deus. Esses foram os que foram facilmente pegos e contaminados pela síndrome de Lúcifer. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3:13, pois é assim que vão se multiplicando pessoas cheias do espírito de erro. São tão maus e enganadores que a Bíblia define eles de uma forma muito clara como filhos do diabo, ou seja, sementes malignas. E nós precisamos aprender a discernir nesse tempo. No começo do ano eu estava orando e pedindo a Deus um direcionamento para esse tempo, e o Senhor falou para mim muito claro que o espírito de erro teria autoridade para agir. E como nós estamos vendo o espírito de erro, o espírito de mentira, o engano sendo disseminado no meio de todos os âmbitos, não só dentro da igreja, como secularmente. Nós recebemos uma notícia hoje, amanhã, como verdadeira, recebemos de manhã uma notícia como verdadeira, à noite essa notícia já não é mais verdade, amanhã ela volta a ser verdade, no outro dia já é mentira novamente. Então você precisa, nesse
esse tempo de um grande discernimento para você poder ser guiado pelo Espírito de Deus e não deixar que o espírito de engano tome conta da sua vida. Aí nós temos que aprender quando uma pessoa está com espírito de erro. E somente buscando o direcionamento de Deus é que nós vamos saber disso. Mas também Mateus 16 nos diz o seguinte, que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. E ele ainda fala o seguinte, porventura você pode colher uva de um espinheiro ou figo de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má vai produzir frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. É fácil. Olhe o fruto na vida dessas pessoas. Olhe quem elas são. Procure saber. Gente, ó, tem que ter muito cuidado quem coloca a mão na sua cabeça, quem está orando por você. Eu li um livro em que fizeram uma pergunta para o satanista, né? E perguntando para ele qual era o modo mais fácil de enganar os cristãos. Ele falou com a palavra profética falsa, com toque. Eles gostam muito de ser tocado. Então tenha muito cuidado e procure olhar o fruto da vida dessa pessoa, para que você não esteja obedecendo decretos de pessoas que estão sob o espírito do erro, ou seja, elas estão dominadas pela síndrome de Lúcifer, que é propagar, é arrastar pessoas para dentro do erro, daquilo que é errado. E essas pessoas, quando estão dentro desse contexto, dominados e tomados pela síndrome do erro, né, que veio de Lúcifer, ele sabia que era errado, ele sabia que ele não podia tomar o lugar de Deus, mas mesmo assim ele não só aceitou para si, né, essa semente, como ele também saiu distribuindo essa semente no céu e arrastando a quarta parte dos anjos ali, disseminando o erro na vida de outras pessoas, tá? As pessoas têm que observar. Nós precisamos observar a vida do profeta e analisar a profecia, tá? Para que logo a gente tenha o discernimento da parte de Deus, se é realmente uma palavra vinda da parte de Deus ou se é o diabo, Lúcifer, usando essa pessoa para nos levar para longe de Deus. E como é que nós vamos fazer isso? O que nós precisamos observar? Aprenda que pessoas dominadas pelo espírito do erro são pessoas mentirosas e usam muitas vezes os dons espirituais com mentira, como nós vimos na aula passada, né? O próprio Deus dando permissão para que o espírito de engano se apoderasse dos falsos profetas. Tá? Então, a verdade é que o espírito de erro pode atacar os mentirosos, né? O espírito de erro, ele é levado de uma parte para outra através das brechas de mentiras que são estabelecidas em nossos corações. E Romanos 8:7 fala o seguinte, que a inclinação da carne é a inimizade contra Deus, porque não se sujeita à lei de Deus e nem à verdade estabelecida por ele. Então, a pessoa é desobediente, as pessoas que são regidas pela carnalidade, elas mentem quando elas são dominadas pelo espírito de erro. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu perdi a conta de pessoas que passou por tratamentos, né, comigo e até com outras pessoas também, amigas minhas, por causa de palavras proféticas mentirosas que foram lançadas na vida dela. Você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma casa, Deus vai te levar para isso, Deus vai fazer isso, sendo que é simplesmente mentira. Né? Então, o espírito do erro, ele vai vir com muita mentira para que você saia da rota estabelecida por Deus. Então, muito cuidado.
olhe os frutos, olhe a vida das pessoas. Gálatas 5:19-21 fala sobre isso, que essas pessoas não ouvem, essas pessoas rejeitam as palavras de verdade, essas pessoas rejeitam as palavras proféticas que são transmitidas pelos servos de Deus e elas pegam somente aquilo que elas querem como verdade. E muitas vezes ela distorce a verdade e transforma a verdade em mentira. Quantas pessoas estão presas pelo espírito do erro, fazem e praticam a falsa profecia, sabendo que está enganando as pessoas. Eu passei por isso recentemente. Eu estava em uma cidade e eu tinha acabado de fazer uma pregação em um lugar onde tinha muitas pessoas. No outro dia eu saí na rua, fui fazer umas compras, estava andando e de repente aparece uma pessoa na minha frente. Essa pessoa me parou e ela começou a falar em línguas. Eu logo parei e respeitei. E ela começou a profetizar mentiras. Mas no momento que ela estava profetizando, tudo parecia verdade. Ela falou para mim assim: olha, você é uma serva de Deus, é isso, é aquilo, e falou um monte de coisa. Olha, você está lá do outro lado, você está em outro continente, e eis que vou te levar para lá, vou te levar para cá, vou fazer, vai acontecer. E eu ali parada mesmo, ouvindo, né? Não fico empolgada, não dou terra, fico ali ouvindo, né? E no final, ela falou assim para mim: ô, irmã, não dá para me dar uma festinha aí, não? Eu te vi ontem pregando em tal lugar. Ah, eu vi que você vendeu muitos livros. Eu, oh my God, entendeu? Então, ela sabia, naquele dia eu tinha dado meu testemunho, ela sabia a minha história, ela sabia quem eu era, entendeu? Então, aí você vai ver que é o espírito de engano e do erro estabelecido na vida da pessoa. Era mais fácil ela chegar para mim, me abordar na rua e falar: irmã, você tem uma oferta para me dar? Do que usar, né, a mentira, a falsa profecia para tentar me enganar. Mas se alguém que não tem entendimento vai acreditar. Entendeu? Então, a síndrome de Lúcifer, ela vem para anular os decretos de Deus na nossa vida. Entendeu? Então, assim, nos nossos dias, muitos estão sendo marcados por isso, entendeu? Eles distorcem, o espírito de erro distorce a verdade. E esses dias estão sendo marcados por uma completa mudança do que é correto, do que é certo. O espírito do erro está induzindo as pessoas. É uma falta de temor tão grande em fazer as coisas erradas, que hoje está tão comum o erro, mesmo dentro do segmento evangélico, que as pessoas já acham comum, entendeu? Hoje, tudo que nos foi ensinado por Jesus está sendo considerado como algo fundamentalista, ultrapassado. Nós estamos ouvindo muito isso. As coisas mudaram, não é mais assim, isso foi no passado. Os valores estão sendo invertidos. O que era bom, agora é ruim. O que era ruim, agora não é tão ruim assim. Eu conheço pessoas que assistiram aquela série da Netflix, né, que fala sobre Lúcifer, pessoas evangélicas, não é pessoas que do mundo não, e que me disseram assim: depois que eu assisti ali, eu vi que o diabo não é tão mal assim. Entendeu? Então, assim, um bom está passando a ser ruim, é uma inversão de valores muito grande. Por que isso? Porque Satanás, no seu desespero, ele está preparando o caminho para a vinda do anticristo. Visto que para o mundo aceitar o anticristo é preciso que o pecado se torne a essência dentro da vida das pessoas, porque isso vai refletir na vida da sociedade. Então, para esse tempo, você precisa ter discernimento espiritual, tá? Porque a palavra de Deus disse que nesse tempo nós precisamos conhecer o que é o espírito da verdade e o que é o espírito da mentira. 1 João 4,6 fala o seguinte: nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Como? Tendo discernimento espiritual, olhando os caminhos, olhando os frutos, tá?
analisando a semente profética para ver se realmente ela está vindo da parte de Deus. Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, não deixe que o espírito da mentira, né, que vem junto com o espírito do erro, porque sempre você vai ver o erro e a mentira andando de mãos dadas. E a Bíblia atribui ao diabo a criação da mentira. A paternidade da mentira não é atribuída a Deus. Em Deus não há mentira, João 8:44. A primeira mentira ela é registrada num diálogo entre a serpente e Eva. Ela diz assim: vocês não vão morrer. Gênesis 3:4. Certamente você não vai morrer. E a palavra mentirosa vem sempre e é sempre soprada pelo diabo. E nós temos cuidado com isso. Foi exatamente dessa forma que ele usou, né, o persuadir maligno, a distorção daquilo que Deus estava falando, e ali ele enganou Eva. Toda mentira e engano presente no mundo, com certeza, veio do diabo. É fruto do diabo. Em Deus nunca houve e nunca haverá mentira. Então, como pode uma pessoa dizer que é filho de Deus e ser um mentiroso? Como pode uma pessoa dizer que é filho de Deus e não andar na verdade? Existe um versículo na Bíblia em que aparece a seguinte frase, Jesus falando, na verdade, na verdade. Na verdade e na verdade. E eu comecei, aquilo me chamou a atenção, eu lendo. E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, por que Jesus está dizendo na verdade, na verdade, na verdade, na verdade? E um dia o Espírito Santo falou comigo, porque ele era a verdade e estava falando a verdade. Ou seja, a verdade verbalizando a verdade. Isso deve ser o nosso comportamento. Nós temos que andar na verdade, que é o Senhor, tá? E verbalizar a verdade, que é a palavra do Senhor. Na sociedade que a gente vive, a mentira é comum, entendeu? Ela está embutida em todas as áreas da sociedade, seja nos negócios, nos relacionamentos, nas redes sociais, enfim, todos os dias nós somos bombardeados por centenas de mentiras, tá? O mundo jaz no maligno e ele é o pai de toda mentira. O grande objetivo do diabo é escravizar as pessoas na prática da mentira e convencê-las de que não são capazes de viver sem mentir. Já vi pessoas falarem, depois de terminar seminários de libertação, pastora, eu consigo tudo, menos parar de mentir. Isso são pessoas que já estão totalmente impregnadas pelo espírito do erro. Sabe que é errado, mas continua fazendo. Qualquer um de nós podemos cair na mentira. Qualquer um de nós podemos pecar mentindo. Mas se você peca domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e continua nesse círculo, você é filho do diabo. Você não é filho de Deus. Eu sei que é uma palavra muito dura, mas é o que a Bíblia diz. Todo aquele que mente é filho do diabo. Em Deus não há mentira. E os filhos de Deus têm que andar em verdade, tá? A mentira mais usada pelo diabo para enganar e para conduzir você ao erro é: você não pode viver sem mentir. Você precisa da mentira social. Você precisa da mentira para tirar a culpa. Você precisa da mentira para se sobressair. Mas isso é somente outra mentira do diabo que ele tenta implantar na sua vida, e com isso ele domina a sua mente e deixa você ali preso nesse círculo onde você não consegue viver sem mentir. A mentira é um dos piores males que existe no mundo. Quantas famílias, ministérios, amizades, empresas foram destruídas por causa de mentira. Mas ela é muito sedutora também. Aparentemente é mais fácil mentir. Tem vantagem, muitas vezes, aparentemente, na mentira. Mas não existe nenhuma mentira
que fica escondida a vida toda. Um dia ela virá à tona. Um dos exercícios que você deve usar para sair, para libertar sua mente da mentira, é pensar que toda palavra que você diz hoje, você vai dar conta diante de Deus. Um dia o livro da vida vai ser aberto e todas as mentiras que você falou vai ser apresentada, né? Para alguns, essas mentiras vão ser encobertas pelo sangue de Jesus, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Para outros, vai ser vergonha eterna, tá? Então, assim, ela é com certeza a mentira, a principal arma do diabo para nos afastar de Deus. Hoje em dia é muito difícil encontrar alguém que não use a mentira para se beneficiar, até mesmo entre os cristãos. Infelizmente, existe uma parte dentro da psicologia que é chamada mitomania. É quando as pessoas fazem da mentira uma verdade e passam a conviver com a mentira de uma forma pacífica e amigável. Que nesse momento você escolha ser livre da mentira. A palavra de Deus diz que se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, você será livre. Para você passar pela metamorfose completa, você precisa parar de mentir. Deus já te chamou das trevas para a luz, e na luz só há verdade, tá? Agora que você sabe qual é a origem da mentira, você tem que aprender como lidar com ela. Como você, às vezes até socialmente, quando você está no processo, né, 2021, aquele 2090 que nós falamos na outra aula, você tem que começar a falar a verdade. Falar a verdade nesse processo, muitas vezes, pela mentira já está estabelecido na sua mentalidade, a pessoa que mente demais, ela vai continuar mentindo. O que é que você faz no processo da cura? Você tem que fazer o seguinte: mentiu, conserte. Não foi bem assim. Porque se você deixar para lá, você vai continuar no mesmo ciclo. E Paulo fala ali, quando ele chega na igreja de Éfeso, ele diz que cada um deve abandonar a mentira e falar a verdade. Então você tem que ter atitudes, você tem que querer abandonar. Mas tem muitos que preferem ficar com a mentirinha de estimação e levar até mesmo para os âmbitos de santidade, como altar, como igreja, como grupos, como ministério. Nós não podemos mentir, amados. Somos testemunha de Jesus e nele só a verdade. Ele é a expressão da luz e da verdade. Nele não há nenhuma treva e não há nenhum engano. 1 João 1,5 fala sobre isso. Por isso, nenhuma manifestação de mentira tem que ser tolerada ou aceita na nossa vida. A Bíblia fala que a mentira vai ser a principal arma do anticristo. Ele vem junto, né? O engano e a mentira é a mesma coisa, são irmãs gêmeas, né? O espírito de anticristo, a manifestação dele toda, a operação dele toda vai ser pelo meio da mentira e do engano. Segundo Tessalonicenses 2,9 fala sobre isso. O grande objetivo do anticristo é desviar a humanidade da palavra e da verdade estabelecida por Deus. O espírito do anticristo quer anular a verdade de Deus e estabelecer a mentira de Satanás. E você tem que escolher se você quer andar na verdade ou se você quer escolher o caminho da mentira. A Bíblia diz que o Senhor coloca 2 caminhos e ele diz: escolhe, pois, o caminho da verdade e da vida, tá? Assim como ele fez com Adão, assim como Lúcifer tentou Eva, tá? Ele procura desvirtuar, manipular, trapacear, distorcer toda a verdade que Deus nos diz. O Senhor disse a Adão: se você comer, você morre. E o diabo veio dizer: não, você não vai morrer, você só vai ter conhecimento do bem e do mal. Né? A serpente
serpente maligna continua distorcendo as palavras de Deus. Assim como ela fez com Eva, ela faz conosco. E ela enganou com mentira, dizendo: você não vai morrer, você só vai conhecer o bem e o mal. Então, muito cuidado quando a verdade é distorcida e Satanás tenta fazer com que você fale. Sabe aquela... Muitas pessoas dizem assim, mas é meia mentira, não é mentira. Não existe meia mentira. A mentira sempre será mentira. A proposta do diabo nos nossos dias continua sendo a mesma, tá? Distorcer. Não é bem assim. Pode ser desse jeito. Não, faça assim, entendeu? Não é bem assim, não, isso não vai trazer mal nenhum. E nós sabemos que isso é mentira do diabo. A mentira é a principal ferramenta que o diabo utiliza na missão de distorcer, de tirar, desvirtuar e conduzir a humanidade diretamente para o inferno. O diabo pode até se manifestar com algum poder, né, de influência nas pessoas, mas é você que decide, tá? E quando você se apodera do poder de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas esmaga, destrói toda mentira. Se você quer ser uma pessoa realmente que ande com Deus, você tem que andar na verdade. Andar na verdade é o caminho mais certo para uma eternidade com Deus. Quando o apóstolo João viu os céus abertos ali na ilha de Patmos, o anjo mostrou os santos que haviam morrido e que agora estavam diante de Deus. Em Apocalipse 14:5, ele descreve da seguinte forma: dentre tantas coisas, eles tinham algo em comum. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. Eles são imaculados. Qualquer cristão que seja dependente ou pratique a mentira, o engano, induza ao erro, precisa nascer de novo. A mentira é algo tão sério que os que a praticam ou acreditam nela, ou disseminam, ou passa para outros, não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22:15 fala que no céu não haverá lugar para os mentirosos. Tá? Que você possa ser visto no reino espiritual, como o João viu aqueles que saíram, né? Que saíram da grande tribulação, aqueles que saíram daquela multidão que não foi encontrada nenhuma mentira. E eles são chamados multidão imaculada. Que o céu olhe para você e veja em você uma pessoa sem mácula, uma pessoa que não induz ao erro, uma pessoa que não leva pessoas ao erro. Como cristão, todos nós temos a obrigação de falar a verdade, a obrigação de viver a verdade, a obrigação de levar a verdade. Deus não te chamou para você ser portador de mentira. Você tem que tomar a decisão e decidir qual é a paternidade que está sobre você, se é de Deus ou se é de Lúcifer, tá? Muitos cristãos nominais vivem dentro das igrejas, mas sendo escravos da mentira. Estão presos a esta síndrome, né, do erro, entendeu? Possuem medo de perder coisas, lugares, posições, e nem que seja... E para permanecer nesses lugares, muitas vezes eles usam a mentira. Que cada um de nós possamos refletir a verdade, porque isso vai fazer com que a glória de Deus seja manifesta aqui na terra. Você não é uma exceção como cristão. Você não pode mentir. Deus não vai abrir um parêntese para que você minta de vez em quando, não. Nós temos que abominar, nós temos que deixar de lado toda mentira. Tá? Somos imperfeitos? Sim, nós somos imperfeitos.
tá? Mas isso não quer dizer que as nossas imperfeições não possam ser tratadas, restauradas e transformadas por Deus. Então não se acostume com as imperfeições das mentirinhas nem das mentironas, né? O ideal é que você não minta em instância alguma. Você foi feito de uma forma especial para refletir a imagem e a semelhança de Deus. Você não é um acidente, você não é uma aberração, você não é um erro. Deus te formou com precisão e carinho para que você viva aqui na terra e onde você passe, você leve a luz da verdade que existe nele. Tá? Antes mesmo de você existir, Deus fez planos a respeito da sua vida aqui na terra. E com certeza, Ele não colocou lá no livro da vida que você deveria cultivar o hábito de mentir. Não, Ele te chamou para que você ande em verdade. Que você perceba nesses dias onde ainda o diabo está te aprisionando no erro, na falsidade e na mentira. Onde é que você é prisioneiro? O que é que você pode fazer para se soltar dessas amarras? Seja elas psicológicas, seja elas espiritual. O que é que você tem que fazer para sair, sabe, desse contexto de você andar preso, sempre caindo, mentindo. Você não pode dizer que você é filho de Deus se você continua andando, praticando e comungando com o espírito do erro e o da mentira. Que você se enxergue hoje, que você se valorize hoje como filho de Deus e decida tirar diante de você toda a mentira da sua vida. Como é que isso vai acontecer? Quando você deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de você, quando você deixar que a palavra de Deus seja eficaz como ela é, quando você não rejeite a verdade, quando você não seja um mitomaníaco, aquela pessoa que cultiva e anda dentro da mentira, quando você decidir rejeitar a semente de Lúcifer, de todo erro induzido, consciente, que a Bíblia chama de iniquidade, que é o pecado que eu cometo sabendo que é pecado, mas mesmo assim eu continuo cometendo. E toda pessoa que mente sabe que está mentindo. Que Deus possa nos livrar, que Ele possa destruir toda a atuação dessa síndrome maligna, que vem com vaidade, que vem com mentira, que vem com orgulho, que vem com competição, que vem com descontentamento, que vem com a vontade de ser superior sempre, porque foi isso tudo lançado, gerado e criado ali em um ambiente santo na vida de Lúcifer, e hoje o desejo dele é que essa síndrome se espalhe por todos os lugares, inclusive nos lugares santos, nossa família, nossa igreja e tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida. Decida hoje, depois dessas aulas, ser livre e liberto de toda a síndrome maligna que venha do coração de Lúcifer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você verdadeiramente entre no caminho do arrependimento, confessando os seus pecados, que a palavra de Deus diz que todo aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Deus te abençoe.